Anatoly Onoprienko, a besta da Ucrânia, lançou uma longa sombra de terror sobre a nação. Conhecido por sua crueldade e falta de remorso, ele se tornou uma figura temida e odiada. O seu nome tornou-se sinônimo de brutalidade. As manchetes dos jornais da época refletiam o horror que ele espalhou. Esta é a história de um homem que cometeu atos inomináveis. Seus crimes chocaram a nação e deixaram cicatrizes profundas. De 1989 a 1996, ele aterrorizou a Ucrânia. Durante esses anos, ele se tornou um pesadelo vivo para muitos. A onda de assassinatos de Onoprienko deixou para trás mais de 50 vidas inocentes extintas. Cada vítima foi uma tragédia, cada crime um ato de pura maldade. Ele tornou-se um dos assassinos em série mais prolíficos da história. Sua captura foi um alívio para muitos, mas as memórias de seus crimes ainda assombram. Os seus crimes foram marcados por uma indiferença arrepiante pela vida humana. Ele agia sem piedade, sem qualquer sinal de compaixão. Os seus motivos permanecem envoltos em trevas e especulação, o que levou Onoprienko a cometer tais atrocidades. Ainda é um mistério. Este episódio mergulha na vida e crimes de Anatoly Onoprienko. Vamos desvendar os segredos por trás de sua mente perturbada. Vamos explorar os fatores que o moldaram, sua infância difícil e os eventos que o transformaram em um monstro. Vamos examinar as complexidades psicológicas de um assassino de sangue frio. Entender sua mente pode nos ajudar a prevenir futuros horrores. Para entender um monstro, precisamos mergulhar nas profundezas de sua origem. Devemos olhar para o abismo de onde ele emergiu. Um lugar sombrio e desolado. A infância de Anatoly Onoprienko foi um terreno fértil para a escuridão, marcada por dor e abandono. Nascido em 1959 na Ucrânia, a vida de Onoprienko começou com o abandono. Um início trágico. Sua mãe, incapaz de cuidar dele, deixou-o aos cuidados do Estado, um destino comum na época. Ele foi criado num orfanato, um lugar que deixaria cicatrizes profundas e duradouras em sua alma. A ausência de amor e estabilidade parental criou um vazio dentro dele, um vazio que nunca seria preenchido. Este vazio mais tarde se transformaria em raiva e violência, moldando seu futuro sombrio. Ele sofreu abusos físicos e emocionais no orfanato, experiências que o marcaram profundamente. Isso alimentou um ressentimento profundo em relação ao mundo, um ressentimento que cresceria com o tempo. A descida de Onoprienko para a escuridão começou em 1989. Ele cometeu os seus primeiros assassinatos conhecidos. Ele atirou e matou um casal que encontrou numa estrada deserta. Este ato de violência aparentemente aleatória marcou um ponto de viragem. Não havia como voltar atrás. As mortes aumentaram, tornando-se mais frequentes e brutais. Onoprienko visava famílias nas suas casas, exterminando famílias inteiras com eficiência arrepiante. Ele frequentemente incendiava as casas, apagando qualquer vestígio da sua presença. Os seus crimes não eram meros actos de assassinato, mas demonstrações calculadas de poder e controlo. O modus operandi de Onoprienko era tão metódico quanto aterrador. Ele planejou cuidadosamente os seus ataques, muitas vezes escolhendo casas remotas, longe de olhares indiscretos. Ele entrava nas casas à noite, armado com uma espingarda de cano cerrado. Ele então executava sistematicamente as suas vítimas. Muitas vezes, enquanto elas dormiam, o seu método preferido era um tiro de espingarda a queima-roupa na cabeça. Isso garantia um fim rápido e brutal. Ele não mostrava misericórdia, nem mesmo com crianças a quem via como testemunhas a serem silenciadas. Secção 5 Vozes no Vazio, Delírios e Justificativas. À medida que a onda de assassinatos de Onoprienko continuava, a sua psíquica se aumentava ainda mais. Ele alegou ser conduzido por vozes na sua cabeça. Essas vozes, disse ele, ordenavam-lhe que matasse. Disseram-lhe que ele estava numa missão para limpar o mundo do mal. Esses delírios ofereceram um vislumbre da paisagem caótica da sua mente. Ele não se via como um monstro, mas como um instrumento justo da justiça. Esta sensação distorcida da realidade permitiu-lhe justificar os seus atos hediondos.
Secção 6. Terror na Ucrânia A. Caça ao assassino. O reino de terror de Onoprienko mergulhou a Ucrânia num estado de medo e incerteza. As autoridades ficaram perplexas. Eles enfrentaram um assassino que parecia atacar aleatoriamente. Não havia um motivo aparente, nenhuma ligação entre as vítimas. O público, dominado pelo medo, exigia respostas. A pressão sobre as autoridades para capturar o assassino evasivo aumentou. A comunicação social apelidou de a besta da Ucrânia, um nome que refletia a brutalidade dos seus crimes. Na secção 7, encurralado a captura e as confissões arrepiante. A caça a Anatoly Onoprienko culminou numa captura dramática em 1996. Agindo com base numa denúncia, a polícia cercou seu apartamento. Seguiu-se um impasse tenso. Onoprienko, percebendo que estava preso, rendeu-se. A notícia da sua prisão enviou ondas de alívio por toda a Ucrânia. Durante os interrogatórios, Onoprienko confessou os seus crimes com detalhes arrepiantes. Ele relatou os seus métodos, as suas vítimas e as suas justificativas distorcidas. As suas confissões forneceram uma janela perturbadora para a mente de um assassino em série, mas ofereceram pouco consolo às famílias das suas vítimas. Secção 8. Justiça feita julgamento, sentença e o debate sobre a pena de morte. O caso de Anatoly Onoprienko, conhecido como a besta da Ucrânia, trouxe à tona questões profundas sobre justiça e moralidade. O julgamento de Onoprienko foi uma sensação midiática. A cobertura intensa pela mídia transformou o tribunal em um espetáculo público. O mundo assistiu enquanto a besta da Ucrânia enfrentava a justiça. Cada detalhe do julgamento foi minuciosamente analisado e discutido. Ele foi acusado de 52 acusações de homicídio e outros crimes. A lista de acusações era extensa e detalhada, refletindo a gravidade de seus atos. Ao longo do julgamento, Onoprienko permaneceu desafiador. Sua postura fria e calculista chocou muitos presentes no tribunal. Ele mostrou pouco remorso pelas suas ações. Sua falta de empatia foi um dos aspectos mais perturbadores do julgamento. Ele alegou que era um peão num jogo maior, controlado por forças além da sua compreensão. Essas alegações foram recebidas com ceticismo. Ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. A sentença foi vista como um passo importante para a justiça. A Ucrânia tinha abolido a pena de morte em 1997. Esta decisão influenciou diretamente a sentença de Onoprienko. O caso de Onoprienko gerou um debate sobre a moralidade e a eficácia da pena de morte. A sociedade ficou dividida entre aqueles que apoiavam a abolição e aqueles que clamavam por justiça retributiva. Este debate continua até hoje. A busca por justiça e a discussão sobre a pena de morte permanecem temas centrais na sociedade moderna. Secção 9. Cicatrizes na sociedade. O legado de Onoprienko e a psicologia do mal. Os crimes de Anatoly Onoprienko deixaram uma cicatriz indelével na sociedade ucraniana. O seu nome serve como um lembrete arrepiante da capacidade para o mal humano. O seu caso levantou questões sobre o sistema de justiça criminal e a sua capacidade de lidar com criminosos tão extremos. A comunidade psicológica continua a lutar com as complexidades da psique de Onoprienko, o que levou um homem aparentemente comum a cometer actos tão inomináveis. Ele nasceu mal ou foi um produto do seu ambiente? Secção 10. Um apelo à reflexão. Os seus pensamentos sobre o monstro da Ucrânia. A história de Anatoly Onoprienko é uma jornada angustiante pelos cantos mais escuros da alma humana. Desafia a nossa compreensão do bem e do mal. Força-nos a confrontar as realidades desconfortáveis da violência e o seu impacto na sociedade. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.